Graça e paz, queridos. Olha nós aqui outra vez para ministrar a matéria fé sobre a sua vida. Eu acredito que você foi bastante edificado na penúltima aula com o pastor André. O pastor André manifestou as obras do Senhor, não é verdade? Aleluia! E à medida que você vai recebendo e vai crendo, queridos, você vai vendo milagre. E eu quero que você saiba que Deus é o mais interessado em que você viva uma vida de milagre. Sabemos que não é fácil, mas é possível. E à medida que você tem essas experiências com Deus, você vai estreitando os seus laços com Ele, você vai contando testemunhos e automaticamente vidas vão sendo edificadas através da sua vida, para um grande propósito. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Aleluia! Hoje nós estamos na 6ª aula da matéria fé. E estamos crescendo em fé, crescendo e avançando em fé. Amém? Senhor, eu rendo graças a Ti por esse momento, Pai, na Tua presença. Eu oro, Senhor, por minha vida e pela vida dessas pessoas que estão ouvindo essa ministração e pelos alunos da escola de Tirano. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz tudo o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, não que vai receber, mas que já recebeu, será assim contigo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que essas pessoas, todas elas que estão ouvindo essas ministrações e os alunos da escola, Senhor, venham crescer em fé e viver o sobrenatural do Senhor na terra. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor ilumine os olhos deles, Senhor, para que eles venham compreender o chamado deles, a herança deles e o seu poder. Concede a eles espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles que eles nunca mais serão os mesmos depois dessa escola. Depois do conhecimento da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra corre velozmente e alcança cada um deles agora. Todos que estão ouvindo essas ministrações, essa palavra não vai voltar para mim vazia, ela vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1 na vida deles, Pai. Eu oro para que eles façam obras maiores. Tua palavra diz, se você crer, fará obras iguais às que eu fiz, ou se não, fará maiores. E eu oro por isso, Senhor. Junto contigo eu oro por isso. Na certeza de que o Senhor já entregou, porque o Senhor mesmo falou, crendo que já recebeu. Eu creio que ao orar eu já recebi, e porque eu creio vai acontecer na vida deles e na minha também. O Senhor é fiel, a Tua palavra é fiel e digna de toda aceitação, e o Senhor não mente, ao contrário, o Senhor vela pelo cumprimento da Tua palavra. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo, em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro da Nova Aliança, do Novo Testamento. É Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16. Enquanto você abre a sua Bíblia, aleluia. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo sublime, um tempo de vida, que nós temos experimentado o valor da vida, estamos felizes, alegres, temos experimentado a paz que excede todo entendimento e a alegria do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós temos experimentado nesse tempo uma leveza, irmãos, paz. Temos experimentado, nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. E por isso essa leveza e essa paz. Não estou dizendo com isso que não temos aflições, que não temos problemas, temos. Mas até em meio aos problemas nós temos bom ânimo. Porque nós cremos que estamos no centro da vontade de Deus. O Senhor falou, ide por todo mundo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E é o que nós estamos fazendo de alguma forma.
servindo com equilíbrio, queridos, na medida do possível, ensinando como Jesus fazia, ensinando o evangelho do reino. E porque nós estamos fazendo do jeito que o Senhor quer, nós temos visto milagre, nós temos visto a potente mão de Deus sobre as nossas vidas, nós temos vivido, irmãos, e vendo com os nossos olhos o sobrenatural, as provisões diariamente. Amém? Por quê? Porque nós deixamos entrar, irmãos, não somente porque estamos no centro da vontade ensinando, mas porque nós deixamos entrar no nosso espírito essa palavra da fé. Temos convicção dessa palavra, temos convicção de que essa palavra é a verdade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu creio que vocês já acharam. Diz assim a palavra de Deus na King James, Bíblia King James. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A João Ferreira de Almeida atualizada diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, a gente já chegou a ouvir de alguns irmãos em Cristo, onde eles falam assim: mulher, eu acho que você não deve estar falando tanto assim dessas obras, porque até parece que você está buscando glória para si. E, queridos, eu digo que por mais que seja um homem ou uma mulher de Deus ungido, cheio do Espírito Santo, querido, eu vou sempre dizer, fique com a palavra. Se bem que se essa pessoa for de fato cheia do Espírito Santo, ela não vai contra a palavra. Ao contrário, seria contraditório, não é verdade? Então, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, tanto a minha quanto a sua, está dizendo... E aí, queridos, eu faço uso das palavras da minha mestra, de uma das minhas mestras, quando ela fala para entender essa palavra, principalmente a nova aliança, é necessário tirar os óculos da religiosidade. Se você tiver com os óculos da religiosidade, realmente você não vai entender na íntegra o que o Senhor quer falar. E eu já repreendo isso em nome de Jesus Cristo na sua vida. Com a autoridade que me foi dada para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, eu repreendo em nome de Jesus toda religiosidade, toda cegueira espiritual da sua vida. Eu repreendo. Eu declaro em nome de Jesus que essa cegueira ela cai por terra hoje e que você vai passar a ver e a entender a nova aliança em Jesus Cristo como Saulo entendeu. Aleluia. Da mesma forma que caiu por terra as escamas dos olhos de Saulo, a ignorância, irmãos, com relação à palavra, eu declaro e profetizo que essas escamas, essa ignorância cai por terra hoje. Amém? Porque você precisa viver. E religiosidade está matando o povo. É necessário entender quem de fato Jesus é. Ele é bom, Deus é bom, e Ele vem para trazer vida, e Ele é o mais interessado na sua alegria e na sua prosperidade. É o que diz a nova aliança. Amém? Glória a Deus. Então, aqui está dizendo assim, olha, deixa vossa luz resplandecer. Como quem o Senhor diz assim, Paloma, deixa sua luz resplandecer diante dos homens, para que vejam suas obras, mas para que me glorifique. Queridos, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Uma pessoa que lê atropeladamente esse versículo vai dizer assim, a luz que tem que brilhar é de Jesus, não é a sua não. E eu torno a dizer, irmãos, que o evangelho é uma questão de entendimento. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia! A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de mim agora, ele habita em mim. E que o que está em mim é maior. A Bíblia diz que nós somos a igreja, eu, Paloma, sou a igreja,
A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, sou o corpo de Cristo, queridos. A Bíblia diz que eu sou a igreja. A Bíblia diz, querido, que a vontade de Deus é que nós sejamos uma família semelhantes a Jesus, iguais a Jesus, para a glória de Deus. A diferença é somente que Jesus veio primeiro, é nosso irmão mais velho. Estou falando de Jesus como homem, aqui na terra. A carta de Pedro, de 2 Pedro, diz que Jesus veio para nos dar exemplo, exemplo para seguirmos os seus passos. E o meu Jesus, ele está dizendo assim, olha, deixa que a sua luz brilhe. Aluno da escola de Tirano, ouvintes dessa palavra, a minha Bíblia e a sua diz em Mateus, deixa a sua luz brilhar. Manifesta as tuas obras, para que o meu nome seja glorificado. Aleluia! Glória a Deus! E é por isso, irmãos, que nós estamos fluindo na aula passada e nessa aula em testemunhos. Porque se eu estou testemunhando aqui em nome de Jesus, irmãos, a minha obra foi fluir em fé. Mas com certeza é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Porque à medida que você vai vendo a gente testemunhando os feitos do Senhor, irmãos, nós vamos para a palavra, nós mostramos na Bíblia, irmãos, e nós convergimos essa glória para o Senhor, toda ela. E nós entendemos e pregamos sobre isso, que sem Jesus nós não podemos nada, mas com Ele em nós podemos tudo. Porque Paulo falou, eu posso todas as coisas nele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele nós podemos sim. Em outro não, mas nele, estando enxertado nele como a videira verdadeira, queridos, aleluia. Estando nele como ele é um com o Pai, aleluia, glória a Deus. Considerando a oração, o poder da oração, a oração eficaz, orando da maneira correta, considerando o que diz essa palavra, guardando princípios, guardando a própria palavra, queridos. Aleluia, glória a Deus, nós podemos todas as coisas, não é? Então, esse versículo aqui me dá respaldo para falar, testemunhar dos feitos do Senhor na minha vida e das obras que temos feito por aí também. Para quê? Qual é o fim disso? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o meu nome, não é o nome do pastor André, não é o seu nome, mas o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então eu quero falar a respeito de alguns testemunhos da minha caminhada cristã, algumas experiências que eu tive com Deus, né? E eu oro a Deus, eu não escrevi nada, né? Eu estou aqui na direção do Espírito, eu não coloquei numa ordem os testemunhos. É natural que eu me esqueça de algum, mas eu oro em nome de Jesus para que aquilo que Deus quer que eu traga hoje, aleluia, glória a Deus, eu vou trazer. Qual é o propósito disso, Paloma? O propósito é que a sua fé seja aumentada. É que você seja edificado a saber que é possível, irmãos, ver milagre para uma pessoa que decide não se conformar com as más notícias e se levantar em oração e fé. Amém? Eu me lembro que assim que eu me converti, Deus nos direcionou para uma igreja onde o profético era bastante evidente. E eu me lembro que Deus usava os profetas para falar de casamento para a minha vida. O meu sonho era casar, era constituir uma família. E depois de inúmeras experiências frustradas, não é? Eu decidi então ir para a igreja evangélica, para a igreja cristã, né? E muitos profetas vinham até mim, divinamente inspirado por Deus, e diziam, olha, Deus vai te dar um casamento, eu vejo você de noiva, eu vejo uma festa linda, eu vejo você de noiva com um cabelo grande, enorme, né? E eu pegava aquilo ali pelo Espírito, com toda a minha força, de toda a minha alma, irmãos, com toda a minha fé eu recebia aquilo ali. Eu me lembro que eu chegava em casa, porque eu cria, entenda, eu não via nenhum sinal, não tinha ninguém interessado em mim na época, ao contrário, eu estava no esconderijo do Altíssimo, no secreto com o Senhor. Mas eu cria, irmãos, eu não via, mas eu cria, e porque eu crio, eu vi.
né? Então eu chegava em casa, eu vou casar, Deus falou que eu vou casar, então eu já ia fazer um caderno de receitas, eu já ia fazer a lista de casamentos, de convidados para o meu casamento. Eu me lembro que eu liguei uma vez para uma grande amiga minha e eu falei para ela, olha, eu estou ligando para te convidar convidar você para ser minha madrinha de casamento. E ela falou assim, você vai casar? Eu falei, eu vou casar, Deus falou, né? E ela falou assim, você está namorando? Eu falei, não estou namorando. E ela riu, né? Ela não tinha o conhecimento da palavra, ela não entendia que eu estava falando por fé, né? E ela riu e eu falei assim, olha, eu creio que não vai demorar, eu não estou namorando, mas Deus falou e vai acontecer e você vai ser minha madrinha de casamento. E aí eu fluía nisso, eu orava, eu adorava, irmãos. Eu me lembro, querido, só fazendo aqui um parêntese, certa vez o Senhor Jesus apareceu para os discípulos e falou para eles, olha, não saia de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Do alto vocês serão revestidos de poder. Jesus trouxe essa instrução para os discípulos e a Bíblia fala que depois ele foi assunto aos céus. O que é que os discípulos fizeram? Eles creram na promessa. E a Bíblia diz em seguida, irmãos, que eles todos os dias, eles foram para Jerusalém, né? Eles estavam no monte quando recebeu essa instrução, chegaram em Jerusalém e não saíram de lá, e a Bíblia fala que eles, unânimes, perseveravam em oração. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando Deus nos promete algo, quer seja através da palavra, quer seja através de um profeta, quer seja através de um sonho, quando Deus nos promete algo, nós precisamos gerar no espírito essa promessa, o cumprimento dessa promessa. Paloma, o que é que você quer dizer quando você diz gerar no espírito? Nós precisamos orar, irmãos, até que as coisas aconteçam. Entenda, eu estou pregando primeiramente para mim. Se Deus faz uma promessa para a sua família, de uma casa própria, de um carro, de um emprego, eu não sei, irmãos, para um casamento, com relação ao casal, aos filhos, irmãos, sua saúde, sua vida financeira, se Deus te promete algo, qual é a instrução pela Bíblia? Ore, pegue sua família e ore, persevere unânime em oração pelo cumprimento da promessa. Paloma, até quando? Até que a promessa se cumpre. Então os discípulos e os apóstolos estavam fazendo isso, irmãos, orando, perseverando unânimes em oração, aleluia, crendo no que Jesus falou na promessa. E a Bíblia diz que quando eles oravam, irmãos, perseveravam todos os dias, a Bíblia diz que de repente veio sobre eles um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é? Então, o que é que nós temos que fazer? Deus prometeu, prometeu. Devemos crer e agora devemos orar unânimes até que a promessa se cumpra. Porque fazendo dessa forma, enquanto você estiver orando, de repente as coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida. Então eu fazia isso, eu fazia caderno de receita, eu fazia a lista de convidados, eu ia atrás na internet de coisas para casamento, não é? Eu estava gerando no espírito, em fé e em oração, a promessa de Deus. Queridos, é interessante que do jeito que eu pedi o meu marido, Deus me deu. Eu pedia para Deus, Senhor, traz um marido que me ame, que me respeite, que ame minha filha e respeite a minha filha. Até então eu era mãe solteira, não é? E, queridos, do jeito que Deus... Não tinha casado, era uma mãe solteira, não tinha experimentado a experiência do casamento. Mas o fato é que do jeito que eu pedi, Deus me deu. E eu já sabia a respeito daquela passagem que fala assim, não peça para os seus prazeres, nem para os seus deleites, peça para que o meu nome seja glorificado. Então eu pedia para Deus, Senhor, eu quero um homem que me ame, que me respeite, que ame minha filha, respeite minha filha, mas eu quero também um homem que pegue junto comigo na obra. Eu quero um homem, Senhor, que junto comigo ajude a restaurar vidas, restaurar casais, restaurar mulheres, restaurar jovens. Senhor, socorrer o pobre, o nu, o necessitado, que me ajude na obra nos hospitais, curar os enfermos e tal, cumprir o ID do Senhor. Eu pedia dessa forma, para que o nome do Senhor seja glorificado. E do jeito que eu pedi, queridos, Deus me deu. E, queridos, é tão interessante Deus, né? A Rosana, ela fala assim que Deus é exagerado. No bom sentido da palavra. Deus, ele nunca te dá, irmãos, aquilo somente que você pede.
Deus vai dar sempre mais. Por quê? Porque a bênção do Senhor, além dela não acrescentar dores, a bênção do Senhor é para você repartir também. Não é para ficar só para você, não. Se Deus te deu uma quantia em dinheiro, não é para você ficar só para você, não. Se Deus te deu um homem de Deus, não é para você ficar só para você, não. Viu? É para que através da vida dele também se cumpra o ID do Senhor. Essa provisão é também para socorrer um necessitado, é para honrar uma vida, irmãos, também. Aleluia. Porque a Bíblia diz: faça participante das coisas boas também aqueles que te instruem na palavra. Aleluia. Até parece que eu estou chamando isso a existência para a minha vida, né? Mas não é. Graças a Deus que o Senhor sonda o nosso coração e esquadrinha a minha mente. Eu estou ministrando somente, queridos, a palavra sobre a sua vida, não é? A saúde que Deus te deu, queridos, não é para você extravasar, fazer extravagâncias, não. A saúde que Deus te deu, as pernas que Deus te deu, é para você cumprir o ID do Senhor. Então, tudo que Deus te dá, irmãos, é para você, mas é também para que o nome dele seja glorificado. Não é? E aí eu falo que Deus não me deu somente um marido, Deus me deu um grande profeta para a glória de Deus e um pastor. Eu me lembro de Ana. Ana orava, ela tinha um sonho, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Queridos, a Bíblia fala que Ana orou com tanta fé, queridos, ao ponto da autoridade achar que Ana estava até bêbada, do tanto que Ana estava embriagada ali na presença do Senhor. Não é com toda a sua fé, de toda a sua alma, como diz a Bíblia, queridos. E isso pode acontecer com você, de repente você está orando, crendo, esperando em Deus, de tal maneira ao ponto de pessoas achar que você está bêbado ou está louca, né? Mas eu quero te dizer, irmãos, que nós não somos comum, nós não fomos chamados para viver no natural, nós somos chamados para viver no sobrenatural de Deus. E Ana, ela queria um filho, irmãos. Ela só queria um filho. A Bíblia diz que Deus concedeu a Ana um filho varão, depois de orar, depois de se deitar com Eucana, depois também de fazer sua parte. A Bíblia diz que enquanto Ana estava fazendo da sua parte, o Senhor se lembrou dela. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, não que a Bíblia diz, nessas linhas escrito assim, mas Deus, na totalidade, não deu somente um filho varão para Ana, mas deu um dos maiores profetas da antiga aliança. Deu Samuel, né? Então, peça da maneira correta. Se você quer viver a vontade de Deus, não peça somente para os seus deleites, para os seus prazeres. Faça esse voto com Deus, querido. Senhor, me dá um marido, é para mim, Senhor, mas para o que o seu nome seja glorificado também, para ajudar vidas. Senhor, me concede filhos para minha felicidade, mas também para que esses filhos sejam enviados para as nações. Senhor, me dá uma casa, mas não é só para os meus deleites, é para receber o povo de Deus, é para acolher o povo de Deus, é para fazer cultos. Senhor, é para socorrer os necessitados também, é para fazer vigília também, não é? Queridos, Senhor, me dá um carro. Senhor, mas esse carro não é só para mim, não, é para dar carona para quem não tem. É para fazer a tua obra, é para ir para os hospitais. Saiba pedir. Não somente para os seus prazeres. Senhor, me dá essa causa na justiça. Não, Senhor, não é só para mim, não. Além de eu devolver o dízimo, eu também vou, Senhor, contribuir com o teu reino. Aleluia. Me mostra quem o Senhor quer, Pai. Que eu invista, que eu ajude. Não é? Então, querido, saiba pedir para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu pedi, não é? E o André então apareceu na igreja e me chamou para orar junto, nós oramos, não é? E nós tivemos grandes experiências de Deus nesse tempo. Eu me lembro que nós decidimos fazer um propósito, um jejum com Deus de 21 dias. Né? Um propósito de fruta, legume e verdura. E o que nós queríamos era saber do Senhor, o que é que o Senhor tinha conosco. Olha, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, olha, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar, você vai me achar. Ele diz assim, olha, buscar-me-eis e achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Então nós decidimos buscar o Senhor, não é? E eu me lembro ali, a gente durante 21 dias comendo fruta, legume, verdura, somente, né? E do meio para o fim do propósito, o Senhor me deu um sonho.
E nesse sonho, entenda, eu era uma recém-convertida, nesse sonho eu estava num hospital, sentada na cama de paciente, estava muito bem, mas estava sentada com roupa de paciente. E eu via, tinha alguns pacientes ao meu redor, alguns médicos atendendo, e de repente um paciente passava ao meu lado e ele ficava de costas na minha frente. E nesse momento eu via uma mancha escura nas costas dele. Então eu despertei do sonho, né? Quando eu despertei, automaticamente Deus ministrou no meu espírito, porque Deus fala, queridos. Muitas vezes isso que você chama de consciência aí, eu estou sentindo, isso tem um nome, Espírito Santo de Deus. Muitas vezes sim. Lógico que nós precisamos fazer prova com Deus, estar percebido, porque a Bíblia também diz que estamos cercados de muitas vozes. Outra coisa, quando é do Senhor, traz paz, né? Então eu despertei do sonho, quando eu despertei, na hora o Senhor ministrou no meu espírito e ele falou: o fato de você estar sentada como paciente é porque eu estou te tratando, eu estou te limpando e curando as suas feridas. Entenda, eu era uma recém-convertida e geralmente quando a gente vem do mundo, a gente vem bem esbagaçado, né? Como diz lá na minha terra, a gente vem meio estrupiado, com todas as áreas da nossa vida bagunçada e na maioria das vezes as nossas emoções afetadas por N motivos. Traições, abusos sexuais, abandono, humilhação, vergonha, dor, depressão, opressão, angústia, síndrome do pânico, não é? Então a gente vem de todo jeito, não é? E foi desse jeito que eu vim. Então o Senhor, ele ministrou em mim: eu estou te curando, eu estou te limpando. E a mancha escura que você viu é porque hoje eu te dou o dom de cura. Quando você for orar por alguém e você vê a mancha escura, ali está a enfermidade, basta dizer: saia em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, isso é um grande testemunho, a saber que Deus responde às nossas orações, de um jeito ou de outro, né? O Espírito Santo está me trazendo aqui, e à medida que o Espírito Santo for me trazendo, eu vou falando, amém? Eu me lembro, certa vez, aleluia, a gente poderia dar um nome, não é, para essa aula de hoje, a respeito de oração, mas Deus é quem manda e da forma que Ele manda nós vamos fazer. Eu me lembro que uma vez eu perdi uma pessoa muito querida, ainda bem jovem, né? Um rapaz muito jovem. E eu estava, irmãos, em dúvida se esse rapaz havia sido salvo ou não. Pela maneira como ele morreu, né? Eu tinha dúvidas da salvação dele. E então, antes desse acontecido dele morrer, eu já tinha uma prática. Nessa época eu morava em Águas Lindas, não era casada ainda. E eu estava orando, inclusive, pelo meu casamento, orava junto com algumas amigas, Juliana, Cida, se estiver me ouvindo, grande abraço, grandes amigas, parceiras. Eu me lembro que eu entrava no trabalho às 8 horas da manhã, mas levantava às 6 horas da manhã, queridos, e pegava essas mulheres de Deus e ia orar no monte, elas, né, por minhas causas e pelas causas delas. E aí eu já estava orando, não é? E aconteceu esse fato com esse rapaz, né? Que eu amava muito, mas não era um amor de homem e mulher, não. Era de amigo mesmo, né? Enfim. E esse rapaz veio a falecer e eu fiquei com dúvida com relação à salvação dele. E aí nós enterramos o rapaz, né? Fizemos todo o funeral e eu voltei para o monte e ali eu pedia para o Senhor. Eu falava: Deus, me fala de alguma forma a respeito da salvação dessa pessoa. Senhor, eu sei, agora não adianta mais orar, Senhor, mas a tua palavra, a palavra do Senhor é clara, irmãos, com relação a isso. Viu? Esse negócio de orar pela alma, irmãos, isso é antibíblico. A oração é enquanto a vida. Depois, irmãos, vocês aprenderam isso lá no Evangelho de Lucas. Então, ore pela salvação em vida. Depois que foi, não tem mais jeito, queridos. Você já aprendeu isso pela Bíblia. Né? E aí eu queria ter essa certeza, não é? Então, eu orando no monte, não demorou muito, foi coisa de 3 dias, mais ou menos. De repente, eu recebi uma mensagem, na época, no Facebook, e isso tem quase 10 anos, são 10 anos atrás, aproximadamente. E uma moça me chamou no Facebook, mandou uma mensagem, ela falou bem assim: olha, você esteve no velório de fulano, não é? Você não me conhece, mas eu sou amiga dele
E eu queria só compartilhar com você, e ela dizia que estava sentindo muita dor, né, com relação à perda dele, que eram muitos amigos e tal. E ela foi conversando, e eu fui puxando assunto com ela. Irmãos, foi interessante que na hora eu entendi que era uma resposta de Deus. Há 10 anos atrás, nós não éramos conhecidos como somos agora. Nós tínhamos poucos colegas, amigos, irmãos. Nós não tínhamos, né? Assim, essa moça surgiu do nada, entre aspas, e ela me procurou para contar que essa pessoa estava caminhando para a igreja, que essa pessoa, no dia que faleceu, chegou a dizer: hoje mesmo eu paro de beber, de fumar, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas hoje é o último dia que eu paro com essas práticas, né, de prostituição, de imoralidade. Hoje mesmo eu me converto a Jesus Cristo. Ela me contando isso foi durante o dia que ele falou. Ele já estava fazendo uma campanha na igreja cristã, né? O pastor chamou ele na frente, ele foi lá, ele confessou Jesus diante de todos. E naquela noite ele veio a falecer. Queridos, veio uma convicção tão grande da salvação desse rapaz, mas tão grande, como uma resposta do Senhor, né? Como quem o Senhor diz: ele está comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Continue a perseverar em oração, porque você perseverando, Deus trará a resposta, as instruções e a solução que você tem, amém? E aí, então, queridos, eu conheci o André, né, voltando, e o Deus me deu o André do jeito que eu pedi. E nós tivemos inúmeros testemunhos, desde o nosso casamento até aqui. Eu acredito que ele contou alguns para vocês, não é? E eu gostaria de contar alguns poucos com relação ao nosso casamento da minha parte. Eu me lembro que o André, no início, assim que nós nos conhecemos, sobrava do salário dele R$ 400, só 10 anos atrás. E ele falava para Deus: Senhor, como que eu vou sustentar uma família com R$ 400, né? Era eu, era a Carol e ele. Na época eu não trabalhava. E o André começou a orar, começou a jejuar, começou a caminhar para o monte. Entenda, não é só no monte que Deus te responde, viu? Graças a Deus, não é? Deus é onipresente. Ele te responde aonde você clama a Ele, amém? A Bíblia diz: entra para o teu quarto, no teu secreto, e ali eu te recompensarei. Eu te ouvirei e te recompensarei, né? Então o André começou a orar essa busca e Deus foi trazendo, e foi o tempo da gente organizar o nosso casamento. Queridos, o sobrenatural de Deus se moveu tanto naquele tempo que, para quem ganhava R$ 400, em 1 ano e 4 meses aproximadamente, nós tivemos um casamento de quase R$ 60 mil. Glória a Deus por isso. Logo depois, né, eu arrumei um emprego e eu trabalhava como professora numa cidadezinha próxima daqui que eu amo muito, que inclusive minha família mora lá, que se chama Águas Lindas de Goiás. E lá eu comecei a trabalhar na escola municipal, trabalhava de manhã e de tarde, dava aula para a etapa 1 e 2. Ganhava um salário mínimo. Então eu fiquei com uma pequena parte, né, do casamento, né, para contribuir com o casamento. E eu me lembro que já assim, faltando poucos dias para o nosso casamento, eu me lembro que uma vez nós precisávamos pagar as fotos do casamento. E essa foto custava R$ 450, esses quadros, né, essas tags, né? Como você sabe, R$ 450. E eu cheguei em casa nesse dia às 10 horas da noite. Quando eu cheguei, meu pai falou assim: olha, sua tia, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, tia Jobinha, grande abraço para você. A sua tia ligou, disse que não vem para o casamento, mas disse que fez um depósito na sua conta. E aí ali eu fui, telefonei, né, e vi o saldo da conta, estava lá R$ 300. Quando eu desliguei o telefone, minha mãe entrou no quarto, entendeu? Eu precisava de R$ 450. Eu entrei no quarto, quando minha mãe entrou no quarto, ela falou: minha filha, estou tão alegre, tão feliz, saiu um dinheiro aí na prefeitura para mim que eu nem esperava. Não é muito não, mas eu quero abençoar no seu casamento aqui. E quando ela me deu, eu vi, era R$ 150, R$ 450. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Eu me lembro também, ainda nesses dias, não é? André orava de um lado, eu orava do outro, jejuando, orando, clamando ao Senhor, obedecendo, honrando as autoridades, buscando andar em amor também, fazendo o bem, não é? Nós também fizemos um acordo de tudo que nós recebêssemos, a gente
era para o nosso casamento, né? Eu acredito que o pastor André contou já aqui o testemunho do apartamento, contou o testemunho do Ney, grande homem de Deus. Amigo, nunca vou me esquecer de você. Ney Solange, um grande abraço se estiver me ouvindo, né? Eu me lembro que o André precisava de R$ 300. Ele chegou na casa dele e a mãe dele falou assim, olha, eu não me lembro agora se foi tia Lili ou tia Graça. Ela deixou aí o presente do seu casamento e quando o André foi ver, estava lá no envelope R$ 300. Irmãos, foi um milagre atrás do outro. Eu tinha um sonho de ter flores mescladas no meu casamento. Nós nos casamos no domingo, dia 27 de maio, que inclusive semana que vem faz 8 anos, para a glória de Deus. 8 anos de crescimento, oh glória a Deus, de cumplicidade, de comunhão e de maturidade, e de poder de Deus também, né? Resultado disso, né, 2 filhos, porque Carol acaba sendo uma filha, né, por adoção aí do André, né, que é um grande pai. Glória a Deus por isso, para que você veja que com Deus tudo tem jeito. O homem diz que não tem jeito, mas com Deus tudo tem jeito, né? Então, eu tinha esse sonho de ter essas flores mescladas no meu casamento. Só que eu não tinha condição. E na terça-feira da semana do casamento eu recebi uma ligação do Ivan, o dono do Esplendor aqui do Parque Way, você deve conhecer. E ele falou assim, olha Paloma, com esse dinheiro que você deixou comigo, não vai dar para comprar quase flor. As flores estão caras, não tem jeito, não tem como. Queridos, eu já estava tão cansada, porque foi um ano praticamente sozinha, organizando um casamento pela fé. Isso gera um certo desgaste. Na realidade, não é viver por fé que gera um certo desgaste. Nesse tempo, a ansiedade vinha também. E o inimigo também vinha para querer me paralisar, como vem com você e com quem decide agradar a Deus, né? Viver por fé. E ali eu conversando com o Ivan, eu falei, não, Ivan, então tá, então faça o que você achar melhor, o que der para fazer. Quando eu desliguei o telefone, por um momento eu pensei, eu vou ligar pro Ivan e vou pedir para ele, ô Ivan, dá um jeitinho aí, aquele jeitinho brasileiro. Mas naquele momento veio um freio por dentro. E o Espírito Santo no meu espírito, ele falou, eu estou no controle. Eu não liguei para o Ivan. Queridos, quando nosso casamento estava marcado para as 19h45 no domingo, no dia 27 de maio, eu cheguei às 15 horas lá no Esplendor e quando eu cheguei, eu abri a boca chorando. Irmãos, eu não dava conta de contar a quantidade de buquês que tinha naquele lugar, nas mesas de convidados. Foi uma festa para 200 convidados, eu não dava conta de contar. E quais eram as flores mescladas? Eu comecei a chorar e eu fui perguntar o que foi isso, o que aconteceu. E eles me falaram, não é porque ontem teve um evento aqui que ia ser de balão e de última hora a mulher pediu flores mescladas. Oh, glória a Deus. Queridos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Nós não tínhamos dinheiro nenhum no dia do casamento. E nós precisávamos pagar, nós não viajamos, e eu digo que a nossa lua de mel não é porque Deus não deu ou Deus não quis dar. Nós focamos em outras coisas e não focamos na lua de mel, né? Eu não sei por qual motivo, por que cargas d'água, não é? E nós não tivemos lua de mel. Mas eu e o André, nós decidimos assim, bom, a gente não vai ter lua de mel, mas nós vamos passar pelo menos a noite de núpcias lá no Blue Tree. Na época era Blue Tree, o melhor hotel, né? Dizem que era o melhor hotel de Brasília. E ali no dia do casamento, nós não tínhamos o dinheiro para pagar o hotel. Então eu fui por fé mesmo, e ousadia. Botei as malas no carro, as bolsas no carro, não é? E disse, não, nós vamos. Nós não tínhamos. E te fizeram ali o recado das gravatas e tudo mais. E nós perdemos esse dinheiro. Quando nós chegamos no hotel, nós fomos procurar o dinheiro e nós perdemos o dinheiro. E até deu um dinheiro considerável. Me falaram que deu ali por volta de uns R$ 1.000 na época, né? E nós não tínhamos como pagar. E quando nós fomos pagar o hotel, querido, já estava pago. Um dos nossos padrinhos, que hoje mora lá nos Estados Unidos, Daniel e Patrícia, um grande abraço, foi lá e nos abençoou com a diária do hotel. A importância de ser guiado pelo Espírito, de discernir as coisas no Espírito. Nós nos casamos, e casamos no domingo, na terça-feira nós não tínhamos muita coisa para comer em casa, não é? Os dois trabalhando em escola, então os dois recebiam no 5º dia útil, não tínhamos, e não tínhamos nem cartão de crédito na época.
E na terça-feira nós tínhamos somente R$ 10. Com Carolzinha na época tinha 7 anos. E eu me lembro eu lavando a louça ali, não é? Eu só pensei no meu espírito, eu nem cheguei a pedir, eu só pensei, eu falei, ô Senhor, seria tão bom alguém que não deu presente para nós, que foi convidado, não deu presente, nos ligasse e falasse assim, olha, tem uma feira para vocês, tem uma cesta básica para vocês. Queridos, eu terminei de pensar, o meu telefone tocou, e uma prima minha que na época trabalhava em supermercado, ela mandou ela falou para mim, na verdade ela mandou uma mensagem, e ela falou para mim assim, pá, eu tenho um ticket de alimentação aqui no valor de R$ 175. Será que o André se importaria? Ele ficaria chateado? Eu queria abençoar vocês. E na hora, não é porque a gente fica feliz pela provisão, mas a gente fica muito mais feliz, irmãos, por saber que Deus nos ouviu e que grande foi a intervenção do Senhor. E que a gente recebeu de Deus. E o André foi lá e pegou nessa compra. Eu me lembro do meu carro, o primeiro carro assim que eu me converti, antes de me converter eu perdi um carro, não é? Passava por uma dificuldade financeira muito grande. E Deus usou um dos profetas, pastor Edio, grande abraço, pastor. E ele dizia, olha, Deus me mostra restaurando um carro, né? E eu me lembro que assim que eu conheci o André, eu já trabalhava, né? E eu falava para ele assim, olha, eu vou comprar uma mobilete, porque eu tenho que trabalhar, tenho que levar os livros, as coisas, tá meio dispendioso e andando, né? E o André, não, vamos ver a possibilidade de um carro. E o André falou essa questão e nós temos um pé de bananeira lá em Águas Lindas, que eu falo que era o meu altar, né? Aonde eu orava, eu corria para o pé de bananeira e orava ali. E nesse dia, o André procurando desse carro, e eu orando a Deus, eu falei, pai, o Senhor sabe que eu preciso desse carro, eu quero para isso, mas pai, eu também quero para que o seu nome seja glorificado. Eu quero também usar esse carro para ir para o monte, para ir para a igreja, para socorrer vidas, para dar carona para os irmãos que não têm. Senhor, direciona o André no lugar certo e que ele consiga um carro bem conservado, Senhor, com uma parcela pequena. Querido, eu me lembro como hoje o carro, salvo engano, tinha acho que 4 anos de uso, com 60 mil quilômetros, um Celta 2 portas novinho, coisa linda, né? Glória a Deus por isso. E nossa vida tem sido assim, de grandes testemunhos. Eu me lembro que, assim que eu me converti, o meu pai tinha um Uno e era bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, né? Era um Uno 2 portas. E a gente morava em Águas Lindas e nós frequentávamos também a Sara Nossa Terra, aonde a minha irmã mais nova frequentava, e nós íamos com esse carro, irmãos, o carro era tão velhinho, que tinha hora que minha irmã, como ela era bem nova, não é bem jovenzinha, tinha hora que ela ficava com vergonha até. Mas nós íamos nesse carro, e eu me lembro que certa vez nós estávamos, né, na igreja, terminou o culto, saímos dali da igreja, eu, ela e o namoradinho dela na época, fomos deixar o namorado dela em casa, isso já estava caminhando para quase meia-noite, imagina, Águas Lindas, há mais ou menos 10 anos atrás, né? Era muito perigosa, melhorou muito, tem se desenvolvido muito, um campo para grande investimento, mas há 10 anos atrás era bem perigosa, né? Deus tem algo grandioso com Águas Lindas de Goiás. A mão do Senhor está naquele lugar. E assim que eu deixei esse namoradinho da minha irmã, irmãos, esse carro simplesmente parou de funcionar. Não tinha um pé de gente naquele lugar, só eu e minha irmã, um lugar bem deserto, né? Onde nós estávamos. Então nós deixamos o carro ali onde estava, voltamos para a casa do namorado dela. Ele saiu ali, pegou a bicicleta, foi atrás de gasolina. Botamos gasolina nesse carro e não era gasolina. O problema do carro não era gasolina. E eu falava, Senhor, me ajuda, nós não temos... A gente já tinha empurrado esse carro, ele já tinha mexido no motor, já tinha botado gasolina. E eu fui orar, eu entrei para dentro do carro e fui orar. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso do Senhor. Eu vou receber uma bronca do meu pai, não é? Ele vai achar que faltou gasolina, deixei faltar num lugar perigoso, me ajuda. Irmãos, naquela hora, veio no meu espírito, puxa o afogador do carro. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que nós vimos e ouvimos. Oh, glória a Deus! E naquela hora, irmãos, de pressão, veio no meu espírito, puxa o afogador do carro. E ali eu pedi ajuda, onde é que está o afogador do carro? Onde está o afogador do carro? E aí eu puxei o afogador do carro, no que eu puxei, irmãos, daí na partida o carro pegou.
não é? Queridos, eu contei isso para o meu pai, não é? Meu pai falou assim, o que tem de mais isso? Mas se puxa o afogador, vai funcionar mesmo. A Bíblia diz que o espiritual entende as coisas espirituais, que o homem natural, não é? Meu pai, ele não tinha nascido de novo, ele não tinha compreensão da Escritura Sagrada, então foi o que ele falou. E eu falei para ele, sim, eu sei, mas o fato, na verdade, não foi... Eu sei que puxando o afogador funciona. O fato foi a direção do Espírito Santo naquela hora. Irmãos, a Bíblia diz que o justo, ele tem muitas aflições, mas Deus livra de todas. Seja lá qual for a aflição que você estiver passando, clame ao Senhor, irmãos, com toda a sua fé, e espere a mão de Deus, espere o comando, espere a nota do céu. Então, certo como vive o Senhor, Ele vai trazer socorro, Ele vai te livrar de todas as aflições. Glória a Deus! O Senhor é bom. Então nós casamos e fomos morar num apartamento que eu acho que tinha mais ou menos uns 33 metros quadrados. Era um apartamento de um quarto só. Nós passamos uma parede na sala para fazer um quarto para a Carol. Acho que o pastor André, na aula passada, não é a penúltima dessa daqui, não é? O pastor André contou o testemunho dessa parede, que foi outro milagre do Senhor, não é? E com um mês nós fomos ungidos a líderes de jovens da nossa igreja. Então ali a gente recebia os jovens naquele espaço pequeno, a gente botava até os jovens para dormir ali, às vezes não tinham onde dormir, e eles dormiam ali na sala da nossa casa. E eu já tinha aprendido do Senhor que eu tenho que pedir para que o nome do Senhor seja glorificado, e não somente para os meus prazeres e deleites, não é? Seja inteligente, saiba conversar com o Senhor. Eu me lembro de Caim. Caim não era nascido de novo. Caim não tinha essa aliança poderosa que você tem. Caim não sabia orar, não tinha a mente de Cristo, não era o corpo de Cristo, não habitava o Espírito Santo em Caim, muito menos o poder que opera em nós hoje. Não, não, queridos. E havia um decreto de morte sobre Caim. Mas Caim soube conversar com Deus. Deus falou que Caim morreria porque havia matado seu irmão Abel. O próprio Deus falou. Mas Caim soube tocar o coração de Deus orando, irmãos, conversando da maneira certa, porque oração nada mais é do que conversa, do que relacionamento. Havia um decreto sobre a vida de Caim, e Caim falou, por acaso, Senhor, o meu pecado é maior do que a sua misericórdia? Olha que coisa tremenda, olha que inteligência ao conversar com o Eterno. A Bíblia diz que na hora Deus falou, ai daquele que tocar em Caim. Queridos, nós precisamos conhecer essa palavra para que nós possamos também saber conversar com o nosso Deus. Aleluia! Isso é o desejo de Deus, é esse, que você chegue ao pleno conhecimento das verdades, para que você tenha uma vida de sucesso através dessas instruções, e para que você não seja lesado pelo diabo, e para que você saiba também tocar no coração de Deus e conversar com Ele, dentre outras milhares de coisas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos leva para um lugar maior. Nós queremos uma sala de estudo bíblico, nós queremos acolher o teu povo com um pouco mais de conforto na nossa casa, nos leva para um lugar maior. E ali me veio uma vontade muito grande de fazer um propósito de oração com uma vizinha que eu tinha na frente, Janete, grande abraço, Janete Costa, se você estiver me ouvindo. E ali todos os dias, irmãos, então ela ia para a minha casa, e na minha casa nós começávamos a orar por nossas causas. Ela pelas minhas, eu pelas delas, eu pelas minhas e ela pelas delas. No segundo dia de propósito, o Senhor me tocou no espírito. E o Senhor falou comigo, só me adore. E eu me lembro, no nosso coração o propósito era de 7 dias. Eu queria ir para um lugar maior. E nós então começamos do segundo dia até o último só adorar o Senhor. E na hora que o Senhor falou comigo, somente me adore, veio aquele cântico assim. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão.
pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Eu sei que eu não sou cantora, viu? Mas eu sou adoradora do Senhor. Glória a Deus. Então eu comecei a cantar esses hinos todos os dias com Janete. Irmãos, no 7º dia eu estava lavando louça na pia do apartamento. Desse primeiro apartamento que nós moramos depois de casado. Acho que tinha 33 metros quadrados. De uma grande amiga minha, Martecia. Um grande abraço, querida. E eu lavando a louça, de repente o Senhor falou comigo no meu espírito. Vai lá na recepção e procura saber se tem apartamento para alugar. Então eu imediatamente fui na recepção, eu procurei e o rapaz, o porteiro, falou: sim, tem um apartamento sim, no 7º andar. Era um prédio maravilhoso, muito bom. Deus faz isso, queridos. Você pode, eu sempre digo, a pessoa que não tem condição, se ela vive por fé, se ela é uma mulher de oração e de fé, ela vai ter o melhor personal styler. Ela vai morar no melhor lugar. Aleluia! Ela vai mover o sobrenatural. Eu conheço uma grande mulher de Deus, missionária Cileia, um grande abraço. Essa mulher, ela só anda chique, irmãos. Irmãos, você vai conhecer a vida dessa mulher na íntegra. Ela nem trabalha, irmãos. Deus sustenta ela de forma sobrenatural, porque ela decidiu andar por fé e agradar a Deus. Aleluia! E ali eu subi, fui no 7º andar. Quando eu chego, irmãos, pensa num apartamento. Um apartamento grande de 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, um quarto com suíte e uma sacada maravilhosa. Quando eu cheguei naquele apartamento, estava ali um pintor pintando, eu peguei o telefone, liguei para o dono, para o proprietário do apartamento. E eu conversei com ele e ele me explicou a situação e ele tinha todos os motivos para não nos alugar aquele apartamento. Porque a última inquilina dali, que inclusive era cristã, queridos, lamentável, não é? Mas eu quero te dizer que ainda tem crentes fiéis. Dificuldade financeira todos nós passamos. Eu digo que é interessante você dar satisfação para o seu credor e trabalhar e pedir a Deus, porque uma hora resolve. Mas dificuldade todo mundo passa, crente também passa. Não fale mal de um crente. Nós sabemos que da mesma forma que tem crente certo e correto, irmão, também tem crente que vacila, mas nós não condenamos, nós não culpamos, não deveria ser assim, lógico, porque precisamos dar bom testemunho. Mas o fato é que cada um está crescendo, é algo dele com Deus. Ainda mais se for uma autoridade, não se levante contra. Porque a Bíblia diz que de toda palavra frívola que o homem proferir, dessa dará conta no dia do juízo. Se você conhece um cristão assim, somente ore por ele e tudo vai ficar melhor. Nós já passamos por dificuldades terríveis nessa área financeira, mas Deus tem nos ajudado de sobrenatural. E eu quero te dizer que aquela área que você mais foi moída é a área que Deus vai mais te usar. Aleluia, glória a Deus. Eu liguei para ele, ele me falou dessa moça. Além dela ter deixado um rombo muito grande financeiro no apartamento, tinha destruído o apartamento, não é? E eu sei que esse rapaz também, um grande homem de Deus, por sinal, o proprietário desse apartamento, ele falou para mim: não basta que você me dê os seus documentos, a cópia do seu documento e do seu esposo e a cópia do contra-cheque dele. Na época eu não trabalhava. Quer dizer, eu vendia bolsas na época, já tinha saído da escola, vendia bolsas, mas não tinha uma renda comprovada, não é? Eu era uma autônoma, não tinha uma renda comprovada ainda, estava começando. E nós alugamos esse apartamento aqui em Águas Claras, sem avalista, somente com os nossos documentos, e o nome do Senhor foi glorificado. Quantos e quantos cultos nós fizemos ali, queridos? Quantas e quantas vidas nós recebemos ali em aconselhamento, em socorro, casais, solteiros, quantas e quantas. Como nós crescemos no estudo da palavra, porque foi na sacada que nós montamos a nossa sala de estudo. Foi lá nesse apartamento que nós tivemos o nosso segundo filho, Emanuel, um grande homem de Deus. Aleluia. Queridos, eu estou contando para vocês coisas que aconteceram agora, né? Nesse estágio, há mais ou menos 6 anos atrás, 7 anos atrás. De lá para cá, nós vivemos mais coisas ainda. Não somente com a nossa vida, mas para com outras vidas, especialmente com os enfermos, né?
Nós já estamos no finalzinho dessa aula. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que eu tenho muito mais coisa para falar. Eu quero que você fique firme no conhecimento e na prática da palavra. Se vem na sua mente, no seu espírito, vontade, na mente, né, vontade de desistir, informações, irmão, de que você não vai dar conta, que não é para você, eu quero que você me chame no privado. Eu vou orar por sua vida. Porque você vai continuar essa escola até o fim. Da mesma forma que é o desejo de Deus que você chegue ao pleno conhecimento, o inimigo não quer que você chegue a conhecimento nenhum. Porque ele sabe aonde Deus vai te levar, através do conhecimento da palavra. A vontade de Deus é que através dele, irmão, na sua vida, o seu nome seja conhecido entre todas as nações da terra. Que você venha emprestar a muitos e não tomar emprestado. Que você seja bendito aonde você estiver, irmãos. Não somente você, mas o fruto do teu ventre também. Amém. Então persevera, continue, se estiver tendo qualquer dificuldade, seja lá quem for, amém, me procura no privado e nós vamos te ajudar em oração. Eu só quero te pedir uma coisa, a escola de Tirano, ela é totalmente gratuita para você que faz a escola. Nós temos um custo mensal de R$800 com as filmagens e gravação. É um custo mínimo de um homem de Deus que, na verdade, cobra o dobro, irmãos, mas para a obra ele cobrou R$800, a metade. E nós não estamos cobrando nada de você, nem o material, nem as aulas, nada, não é? Ela é totalmente gratuita. Eu só te peço uma coisa, se você sentir no seu coração de ofertar para manter essa obra que veio do Senhor, irmãos, nós somos somente os executores. Se bem que nós já temos pessoas que contribuem mensalmente com R$50, nós temos aí aproximadamente 10 pessoas que contribuem com R$50. É o que nós chamamos de investidores dessa obra, mantenedores dessa obra, né? Mas se você quiser pegar junto, não é ofertando, orando, precisamos de oração, ore por nós, ore pelo cumprimento desse projeto. Qual o projeto? Transformando vidas pela web e escola de Tirano. Essa palavra está alcançando as nações. Vidas têm sido curadas e têm confessado Jesus através desse trabalho. Então, se você quer ser um mantenedor dessa obra, nos procure no privado. Todo o dinheiro arrecadado vai para essa obra e para a obra missionária. Amém, queridos? Além disso, eu quero que você compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Nos ajude. Isso também é fazer missões. Compartilhe, vai lá no canal no YouTube, se inscreve, irmãos, e compartilhe quantas vezes você puder. Indique pessoas para fazer a escola, indique a escola de Tirano para essas pessoas aí. E ore por nós em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço por essas ricas oportunidades de manifestar o teu poder e de glorificar o teu nome, Senhor. Realmente, Senhor, não foi fácil, Pai, o Senhor sabe. Mas, Senhor, a Bíblia diz, Pai, que é como a grávida que está perto de dar à luz também. Senhor, ela sofre, ela tem medo, ela passa por aflições, mas quando o filho nasce, ela nem se lembra da dor. Senhor, muito maior é a glória, Senhor, a tua glória, o que eu estou sentindo agora do que a minha dor na época. Oremanaçu e cantaravraixai, tua palavra diz que a tribulação momentânea não há que se comparar com a glória que virá. Esse problema que essas vidas estão passando é momentâneo, Senhor, e a tua palavra diz que a glória, o milagre vai ser muito maior, a graça vai ser muito maior do que aquilo que eles estão passando. Pai, eu oro em nome de Jesus, do jeito que o Senhor fez na minha vida, faça infinitamente mais na vida deles, de tudo que eles pedem ou pensam, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que nesse tempo o Senhor fortaleça eles, o seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas dele, e não só isso, que nesse tempo eles venham viver milagres e testemunhar os seus feitos. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor ilumine os olhos deles, Senhor, para que eles possam compreender o chamado, o poder de Deus e a herança. Concede a eles espírito de sabedoria e de revelação. Abre o entendimento deles, Senhor, para que eles possam compreender
compreender, Senhor, a Escritura Sagrada, o entendimento que o Deus deste século, Satanás, cegou outrora, mas que o Senhor está abrindo para a glória do teu nome. Eu declaro e profetizo que sua vida nunca mais será a mesma. Fique conosco nesses 2 anos, aleluia, para que você também seja usado de uma forma poderosa. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.